Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Escutar, Pode Falar. E hoje vai ser muito especial, porque assim, quando eu pensei, gente, em fazer o podcast junto com o Cauê, a gente conversando, e mais um amigo, né, que é o Denilson. Então, na nossa reunião ali, a gente pensando no podcast, inicialmente o meu intuito era de falar sobre a surdez, porque é a minha especialidade, é com que eu trabalho, é, né, com a reabilitação auditiva. Então eu pensei em realmente trazer para vocês o que é ser surdo e o que é ser reabilitado. E tudo que envolve tanto o diagnóstico quanto a reabilitação. Mas de uma forma que a gente cause a maior conexão possível com as famílias, com os pacientes, porque a gente sabe o quanto de diagnósticos estão perdidos por aí, o quanto de famílias estão perdidas, sem ter para onde ir, a quem procurar, o que fazer. Eu tenho esse diagnóstico, eu tenho essa dúvida, quem eu devo procurar, o que eu devo fazer para melhorar a vida do meu filho ou até a minha mesmo, né? Então, às vezes, você que nos assiste, você que está aqui junto com a gente no nosso podcast, tem alguma dificuldade auditiva, quer entender um pouco mais sobre as reabilitações auditivas existentes, mas principalmente aquela que a gente fala que muda a vida da pessoa, que é o implante coclear. Nós já falamos em alguns episódios aqui do nosso podcast com alguns médicos otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos também, audiologistas, sobre o implante coclear, sobre esse dispositivo eletrônico que é o único capaz de fazer as funções das nossas células auditivas, que uma vez que elas morrem, existe uma perda de audição irreversível. E quando esse grau da perda de audição ele é muito grande, severo ou profundo, o aparelho auditivo convencional, que é o que a maioria conhece, não consegue trazer o benefício real para o nosso paciente. Porque o benefício que a gente fala não é só ouvir uma porta batendo, um cachorro latindo, barulhos altos. O benefício que uma reabilitação auditiva precisa trazer para o nosso paciente é o acesso aos sons de fala. Quando esse paciente tem acesso aos sons de fala, ele se desenvolve em linguagem, em fala, em aprendizado. Então é isso que o dispositivo precisa atender para a gente falar que existe um benefício. E o implante coclear, ele é o único que traz esse benefício quando a perda de audição é tão grande assim. Então, receber um diagnóstico de que seu filho ou de que você tem uma perda de audição que está progredindo, aumentando, que você está sentindo maior necessidade de tentar aumentar esse volume, porque o aparelho auditivo parece que não está mais dando conta, ou você conhece alguém assim, ou você conhece pais de crianças que foram diagnosticadas com a perda de audição em um grau elevado, esse episódio vai ser especial em alusão ao dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional do Surdo. E aí, por conta disso, os dois próximos episódios do nosso podcast vai ser para trazer mais conexão e entendimento sobre a reabilitação auditiva através do implante coclear e principalmente sobre a visão de uma mãe que viveu essa história e que vive a história através de seu filho e da reabilitação e de todas as mudanças que trouxe nela, na família e principalmente no desenvolvimento do seu menino. Então, hoje aqui comigo, para falar como mãe, e vai ser impossível não se emocionar, está aqui comigo Claudineia Coos. Seja muito bem-vinda e obrigada pelo aceite do nosso convite. Eu que agradeço, doutora. Obrigada pela oportunidade, né? A gente se sente muito feliz de poder falar também desse processo que foi um processo de aprendizagem, né? De incertezas, de medo, mas que a gente foi passando e superando, né? E eu tenho certeza que todos os dias você ainda tem
a certeza de todas as suas dúvidas respondidas, as suas incertezas, os seus medos, aqueles que estavam lá atrás e hoje. Eu tenho certeza que você olha para o futuro do Renato de uma forma muito diferente daquela que você olhou quando você recebeu esse diagnóstico. Muito melhor. E eu vou apresentar para vocês a minha convidada dessa noite. E ó, eu já peço muito, muito. Eu já tava com saudade de gravar. Eu sei que a gente não ficou aí sem episódio, mas eu tava 15 dias de férias. E hoje eu retomo aqui nas gravações, logo de cara com esses 2 episódios incríveis para a gente compartilhar com vocês. Então, por isso, eu quero primeiro agradecer a tua audiência, agradecer de você estar aqui, de você estar sempre nos assistindo, nos enviar as sugestões, que nos envie as perguntas, as sugestões, não só de temas, mas de profissionais também. Então, muito obrigada. E o que eu te peço é para se inscrever, não esqueça de se inscrever, de comentar aqui embaixo e principalmente de compartilhar. A gente nunca sabe quem precisa ouvir. Então, por conta disso, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que essa história vai acalentar o coração de muitas mamães Brasil afora, tá? Então, muito obrigada pela ajuda. E eu vou apresentar melhor a nossa convidada dessa noite, que é a Claudineia Coos. Ela é uma mulher de coração luminoso, cuja vida se entrelaça com os valores da família, da amizade e das pequenas alegrias do cotidiano. Mãe dedicada de três lindos jovens, que é a Caiane, o Renato e a Kelly. O Renato é quem vai estar com a gente na semana que vem, hein? É dele que nós vamos falar hoje e é ele que vai trazer também no próximo episódio toda a sua vivência como um paciente surdo reabilitado. Então você vai ver que vão ser 2 episódios incríveis, gente. Então, mãe dedicada dessas 3 lindas pessoas, 2 meninas, 1 menino, ela transborda amor e orgulho em cada momento compartilhado ao lado dos seus filhos. Para ela, a vida é feita de encontros, sorrisos, viagens, celebrações, onde os laços de afeto ganham sempre protagonismo. Seja festas simples ou grandes comemorações, no aconchego da casa ou diante do mar, Claudineia mostra que a felicidade está em estar perto de quem se ama. Entre registros de paisagens, amigos, flores, sabores e cores, é possível sentir sua sensibilidade em transformar instantes comuns em memórias preciosas. Ao lado da família, ela celebra conquistas, supera desafios e reforça diariamente a beleza de viver com esperança e gratidão. Claudineia é, acima de tudo, um retrato da força e ternura, uma mãe que se faz presente, uma mulher casada que valoriza a vida e a alma, que encontra poesias nos detalhes. Lindo! Obrigada. Muito bom, minha amiga. Obrigada de novo pelo aceite, por compartilhar, por estar aberta a compartilhar o seu dia a dia, o que você viveu, a sua experiência, né? Porque eu tenho certeza que quando você estava grávida do Renato, você já tinha uma filha mais velha. A gente nunca vai imaginar que alguma coisa possa estar alterada no desenvolvimento do nosso filho, né, Neia? Exatamente. Nenhuma mãe vai olhar para sua barriga e vai falar assim, eu acho que talvez tenha alguma coisa aqui alterada. Então a gente sempre tem a expectativa e imagina o nosso filho perfeito demais. Eu sempre digo assim que eu sempre sonhei com o Renato, realmente sempre sonhei com o meu pequeno príncipe, mas nunca sonhei com ele surdo, né? E quando ele veio surdo, bom, agora eu tenho que aprender a lidar com isso. Vou ter que entrar nesse mundo, vou ter que aprender o que acontece. E foi o que eu fiz. E hoje o Renato está com quantos anos? 17. 17 anos. E assim, né, você se lembra como foi o momento em que você recebeu esse diagnóstico da surdez do Renato? O que passou pela tua cabeça? O que você sentiu naquele instante? Como foi? Foi um momento assim, primeiro foi um choque, né? Porque, que nem eu disse, eu não esperava meu filho surdo. Ele demorou um pouco para falar e a gente pensava que ele era um pouco preguiçoso para falar, né? Uhum. Mas aí foi passando os meses,
O Renato, ele não fez o teste da orelhinha logo que nasceu, fez depois, com 1 ano e pouco. Muito importante ser dito isso, né? Que é muito Uhum. importante fazer o teste da orelhinha. Façam o teste da orelhinha logo que nasce. E porque até mesmo a surdez tem tratamento, né? Exato. Então, se você deixa para depois, quem perde é eles, né? A criança. E nós também, de poder ter a oportunidade de ouvir os nossos filhos, né? E se. Então, foi primeiro um choque, um momento assim, até de desespero, mas eu não baixei a cabeça. Fui procurar, conhecer, entender, estudar sobre a surdez, ler sobre a surdez, como fazer. E aos poucos a gente foi entendendo sobre isso, sobre essa, essa doença que não é exatamente uma doença, né? É uma É uma condição, condição, né? exatamente. E, né, me fala uma coisa. Ele tinha 1 ano de idade. Isso. E aí ele não estava falando, não Não, tinha feito o teste da orelhinha. E quem você procurou? Foi otorrino logo? Ou foi fono? Quem que você procurou na época? eu procurei um otorrino Uhum. e aí ele passou para fono fazer Os os exames, exames. né? E Perfeito. aí ela fez os exames no primeiro exame deu que ele tinha uma perca, só que ele estava gripado. Então Aham. poderia ser que tivesse impedindo, né, o exame. Ela pediu para retornar em 30 dias e foi o que a gente fez. E aí realmente comprovou que ele tinha perca nos dois lados. Entendi. Você já tinha desconfiado de que possivelmente ele não estava te ouvindo bem ou nem passava ainda pela tua cabeça? Não me passava pela cabeça. Foi quem percebeu isso realmente foi o pai dele. O O pai. pai foi assim de uma delicadeza nesse momento assim que foi surpreendente assim. Foi ele que me alertou, foi ele que disse, olha, ele tem alguma coisa, ele parece diferente. E aí a gente até escutou de algumas pessoas lá assim que vai procurar cabelo em ovo, né? Uhum. De algumas pessoas lá que moravam Sim. perto da gente. E aí eu disse, não, eu gostaria de ir de atrás, né? E a gente fez isso. E fomos atrás e comprovou que ele tinha perca bilateral, E essa perda, ela era em que grau? Você lembra? moderada e severa. Moderada, severa já. Já. E aí, depois desse diagnóstico, qual foi a orientação que te deram? Ele precisa usar aparelho auditivo. Exatamente. Na época que a gente morava e mora ainda em Santarém, não tinha o Bera, a gente tinha que ir para fora, né? E a gente optou em fazer em Cuiabá, porque no Mato Grosso, porque a gente tem parente lá, e a gente foi e fez lá. E, esse exame deu, né? Realmente comprovou. E lá teve um otorrino que me sugeriu o implante coclear. E me assustou um pouco, porque a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca tinha escutado, nunca vi falar sobre isso. E aí, em Santarém, a Fono e o Otorrino, eles já tinham experiência com as próteses auditivas. E aí ela sugeriu da gente fazer um teste e colocar as próteses e ver conforme ia indo, né? E Uhum. realmente, nossa, foi perfeito. A primeira vez que colocou a prótese auditiva foi inacreditável, né? Porque ele nunca tinha repetido uma palavra do que a gente dizia. Oh, E meu no Deus. momento que colocou, a doutora disse assim, pá, pá, pá. E ele imediatamente olhou para ela e repetiu aquilo, Meu né? Deus, parecia mágica, né? Muita emoção, Lindo. foi muito emocionante. Ali, eu digo sempre que meu filho renasceu ali, naquele Uhum. momento, né? E, eh, e aí, a gente foi usando a prótese auditiva até chegar no momento que elas não estavam mais transmitindo o que era necessário, porque o Renato estava crescendo e a parte auditiva dele estava ficando para trás. E aí que foi, Piorou a perda de audição dele com o piorou, passar dos anos. piorou, Tá. piorou. E, né, e a terapia fonoaudiológica? Foi logo em seguida também de colocar o aparelho auditivo, ele foi para terapia? Sempre. O Renato está com 17 anos e já tem 15 de terapia. Maravilhoso. Sempre acompanhou, sempre. E é muito importante, porque desde o começo, né, quando a doutora ensinou como falar com ele. Uhum. A gente eu cheguei em casa a primeira vez,
já com uma pasta, e ali já foi colocando folhas e desenhos, figuras, e Sim. cada figura mostrar para ele o som, né? Foi a fonoaudióloga que ensinou. Como falar com ele, ela também ensinou, né? E eu tive que ensinar também as pessoas ao nosso redor. Porque as pessoas pensavam que ele botou o aparelho e estava tudo certo, estava tudo bem, podia falar normal. E não. Tem que chegar pertinho, tem que falar da altura da criança, um monte de detalhes, né? Que é Que fazem a diferença. muito, fizeram a diferença, né? Na escola, a fono foi na escola, ia na escola todos os Perfeito. anos falar com Com os os professores. professores, um acompanhamento muito importante. E a profissional, assim, que para quem é deficiente auditivo, ela faz toda a diferença. Perfeito, né? Agora, assim, quando você retornou com o otorrino, com todos aqueles exames, comprovando que o Renato, o seu príncipe, tão desejado, era surdo, tinha essa perda de audição, o que que você sentiu? Você sentiu medo? Senti. Senti medo, senti insegurança, muita insegurança, porque você no começo pensava assim, ele nunca vai poder ouvir, nunca vai poder falar, né? E aí que ele, quando o otorrino deu um norte pra gente, né? Que é das próteses auditivas ou do implante coclear, o que seria, na época, o melhor caminho. E aí a gente, no começo, optou pelas próteses. Então, mas no começo a caminhada não é fácil, porque você tem que estar amparada, né? Não só pelos profissionais, que é o torrino, fono, mas também as pessoas ao nosso redor, os amigos. O pai do Renato foi uma pessoa que é uma pessoa, né, que sempre guarda, que cuida a gente, né, e que apoiou muito, né, apoia sempre, que é de muita importância esse apoio também de todas as pessoas, né. Sem dúvida. Essa rede de apoio realmente ou ela vai te puxar para trás ou ela vai te mostrar um caminho com menos incertezas e medos, né? Porque vai estar Exatamente. ali te apoiando. E eu espero que nessa tua caminhada tu tenhas encontrado mais pessoas para te dar apoio do que para te colocar mais dúvidas ainda. Isso aconteceu, muita gente. Até eu queria ressaltar, né, que na época que a gente descobriu, não tinha tanto acesso fácil à internet, É. né, e uma das madrinhas do Renato soube na cidade que tinha uma conhecida com a filha que tinha feito implante coclear e que tinha rejeitado. Mas ela me apresentou essa mulher na época, né? Uhum. Essa moça, era uma moça na época com a filha pequena de 1 aninho e pouco. E eu fui conversar com ela para descobrir, para entender um pouco desse mundo, né? E qual que foi os passos que ela fez, né? Será que eu estava certa nos passos que eu estava indo, né? E aí foi muito legal ter conhecido, porque eu sempre digo, quando a gente não sabe daquele assunto, a informação é a melhor, né? Então, procurem, é, descubram mais sobre isso, né? Procura ler, procura os profissionais, né? E hoje em dia tem acesso mais Mais fácil fácil, até, né? exatamente, né? Eu, na época, cheguei a fazer curso de fonoaudiologia Olha que lindo. via carta. Fazia as provas e era mandada para fora, né? Via Porque você correio. queria mergulhar nesse universo, né? Exatamente, aham, exatamente. Eu aprendi muita Mas essa coisa. foi a maior diferença que você fez na vida do teu filho. Você tem noção disso? Porque de você ter se dedicado ao que ele precisava, porque ele não ia sozinho resolver nada. Não, Ele tinha 1 ano de idade. sim, Então ele não vai ele sozinho ver o que ele precisa. Não, ele dependia 100% de você e do seu marido. sem dúvida. Então, se você fosse aquela, recebi o diagnóstico e não vou fazer É. nada, Como eu ouvi de gente que disse que eu deveria fazer isso, né? Infelizmente, eu cheguei a é, escutar é. isso. E naquela época, eu já tô com quase 20 anos de formada, né? E de implante coclear, eu tenho, 17 anos, né, nessa área. Mas o que mais chegava pra gente, né, nessa época, eram mães falando que ela ouviu de vários profissionais que não tinha nada o que se fazer, que era para procurar Libras, né, e estudar Libras, que é uma comunidade enorme, bonita, linda,
que qualquer um, inclusive, pode Pode fazer, independente de se faz ou não o implante Exatamente. coclear. É uma comunidade forte que cada vez mais está crescendo, mas você não necessariamente precisa limitar-se a somente Libras, né? Exatamente. Porque você tem todas as outras possibilidades também desse desenvolvimento de fala e de linguagem. E foi Sim. isso que você foi atrás para o teu filho. E isso de você procurar uma outra mãe que também tinha a história da filha surda, para você se conectar, é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Sim. Quando eu cheguei em Belém, né, em 2015, já tinha uma sociedade pequena, que é chamada ADEIPA, que é a Associação de Pais e Amigos de pacientes com deficiência auditiva, né, Olha. usuários de implante coclear. No Pará, né, ADEIPA, né, de usuários de implante coclear do Pará. Então, eu fazia muitos eventos, porque a gente fala que virou uma grande família, para justamente conectar essas pessoas. Porque no momento em que a gente recebe qualquer tipo de diagnóstico, bate aquela sensação de tô perdida. Sim. Para onde eu vou agora? O que eu faço agora? Exatamente. E você pesquisar, e você ir atrás de pessoas que estejam no mesmo pensamento que você, que estejam vivendo, de repente, o que você está vivendo, vocês vão se entender melhor. Sem dúvida. Então é tão importante a gente procurar essa ajuda, porque a gente vai entender melhor, né, o que nós estamos vivendo através da experiência de uma outra pessoa. Sem Então é dúvida. exatamente o que a gente está aqui hoje proporcionando para muitas famílias que estão em busca, né, de maiores informações acerca da surdez e da reabilitação auditiva. Descobrindo, talvez agora, nesse momento, né? Descobrindo agora. E não saber o que fazer com isso, né? Então, Exatamente. dizer assim que tem possibilidade, né? Que só buscar profissionais e ir atrás de ler sobre esse assunto, né? Se informar, né? Sim. Nesse processo, você acha que teve muitas informações desencontradas ou informações que te trouxeram dúvidas, medos, incertezas, inseguranças? O que você lembra disso de você falar assim, não, vou ter que escrever cartas, fazer provas e fonoaudiologia porque eu não estou encontrando as respostas que eu preciso. Naquela época era mais difícil. Como foi isso, né? Na época, sobre implante coclear, eu tinha mais medo, porque sempre a gente sabe que a cirurgia sempre tem um certo risco, e então eu sempre tinha um pouco de apreensão, e, e justamente por não ter muito conhecimento, né? Mas aí eu busquei também fazer esse curso de fonoaudiologia, até incentivado pela fono que o Renato tratava, né? Sim. E ela incentivou eu buscar ler, indicou livros, inclusive, né, para mim ler, porque ela dizia assim que é um apoio, né? A gente é uma ajuda, um ajuda o outro, né? Não adianta só eu levar ele lá uma vez na semana e ficar lá aqueles 40, 50 minutos e em casa não fazer nada. Ele não ia ter um progresso, né? Não ia melhorar. E eu fui atrás, né? E aí também essa questão da rede de apoio é muito, muito bom, que nem eu. Lá em casa, pelo menos, a gente tinha criança pequena, então eu sempre precisava que outras também pessoas ficassem com as minhas crianças, né? E que olhassem elas, né? Então eu sempre tive, graças a Deus, essas pessoas que me ajudaram, né? E que nem eu falei antes, né? O pai dele foi de suma importância em tudo isso, né? É Amém. sempre, né? Com certeza. Quando o Renato colocou o aparelho auditivo, né? Porque por mais que você não tenha pensado na época em implante coclear, porque envolvia cirurgia, você foi atrás, de qualquer forma, da reabilitação auditiva Sim. possível, Que eu né? tinha. E a que tinha ali, em mais pronta entrega, Isso. que era o aparelho auditivo. E que Isso. é de fundamental importância, Exatamente. porque até antes de pensar na cirurgia, a gente faz toda a avaliação e é necessário a estimulação antes com o uso do aparelho auditivo. E você já viu ali uma mudança do Renato na hora que colocou o aparelho auditivo. Muito. Como foi esses primeiros dias do Renato em casa com o aparelho auditivo? Você via uma transformação, mas você também tinha medo, porque assim, né, o que ainda infelizmente a gente vê hoje em dia
é uma negação dos próprios pais em relação ao uso do aparelho auditivo. De tentar esconder, de tentar ser o menor, de tentar, sabe? Como foi isso para ti? Então, eu tive um pouco de preocupações. Eu tive a preocupação, por exemplo, eu soube de alguém que deu o aparelho para o cachorro morder, ou que jogou, a criança não quis, jogou na piscina. Histórias bem doidas assim, né? E com o Renato não aconteceu isso. O Renato, ele pedia para colocar. E aí, eu fiz questão, inclusive, na época, de que ficasse grande na orelha, para as pessoas perceber e que tinha que também cuidar, porque não podia bater muito forte para não prejudicar o aparelho. E a gente até colocou um fiozinho entre um aparelho e outro por Sei, trás para segurar sei. caso Prende na caísse. roupa, né? Exatamente, né? E aí, foi isso. A, e a diferença dele, quando colocou, né? Que ele pedia, até hoje eu contei uma história para ele sobre isso. Que uma vez eu botei ele na frente da televisão para assistir televisão e eu fui alcançar uma madeira para ele, daí ele olhou assim para mim e fez assim: ó, né? Cadê? Como é que eu vou escutar se você não botou a parede? Ele que Ele te falou. pediu, ele que Bonitinho, pedia. gente. Ele pedia para colocar, né? Então, cada vez que ele tomava banho, ele não via a hora de estar sequinha a orelha para poder usar o aparelho, né? Então, a gente não teve assim. Eu tinha preocupações em questão de cair e de extraviar, Perder, de perder, aham. exatamente. Mas da rejeição do Renato, antes de colocar, eu tinha um pouco essa preocupação, mas depois que colocou, ele pedia para colocar, para usar. Nunca, nunca ele rejeitou o aparelho, nunca, de maneira nenhuma, sabe? E eu acho que é isso que tá, sabe? Ele percebeu a transformação, a mudança, né? De poder, nossa, de repente tem algo diferente, tão bom acontecendo comigo, né? Então, se você tem essa possibilidade de fazer isso pelo seu filho, faça. Porque, gente, é transformador, É não transformador. ter medo, em É. primeiro lugar, e não ter preconceitos, Não, de maneira nenhuma. né? Não, Porque você sabe que seu filho está precisando. exatamente. E você também pode estar precisando, Sim, né? Então, o quanto ainda as pessoas têm preconceito em relação ao aparelho auditivo é algo que me causa até surpresa. sim. Porque hoje, em 2025, tanto que se fala do que uma perda de audição pode causar no desenvolvimento de uma criança, limitar A esse vida. desenvolvimento, limitar a vida de um jovem, de um adulto, de um idoso que precisa de mais qualidade de vida, que está em fase de aprendizado, que está em fase de crescimento, que está em fase de desenvolvimento, né? Um adulto proativo, um idoso que está mais em casa e vai cada vez se fechar ainda mais, com maior risco ainda à depressão, a Alzheimer, a problemas cognitivos, a uma qualidade de vida no final da vida que a gente quer ter mais qualidade de vida, não vai ter. Exatamente. Tudo isso por conta de um preconceito. É. Você teve isso? Ou alguém da sua família, ou alguém próximo de você, de olhar e falar assim, ai, tadinho, usa aparelho auditivo, ou de você ver que tinha olhares mais preconceituosos em relação ao uso do aparelho auditivo, ou vocês nunca ligaram para isso? Se teve, a gente fez, nem percebeu, né? Isso é porque era tão mais importante ele ouvir, Coisa mais linda, repete. é, Volta de novo, dá REC aí, tá? é tão mais importante saber que ele estava ouvindo, de ver a evolução do É Renato, isso, que não, isso é o mínimo, né? O mínimo. que me incomodou um pouco foi que as pessoas diziam vai passar. Que eu no começo eu não entendia muito bem isso. Como vai Vai passar? passar o quê, né? Né? Porque se ele é surdo, o É, que vai o quê? passar, né? Exato. Depois, com o tempo, eu entendi que vai passar sim. Eu vou passar aquela fase e vou aprender a lidar com aquela situação. E Perfeito. realmente vai passar. Vai passar porque eu aprendi. Que nós aprendemos a trabalhar, de aceitar. Eu acho que isso é muito importante, né? Ser dito, né? De aceitar que é surdo, né? Que tem sua limitação, que tem a sua dificuldade, que precisa tirar para tomar banho,
que precisa tirar para entrar na piscina, que precisa tirar para ir no rio. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Vai se acostumar, sim. Mas depois bota e, nossa, escuta tudo de novo, né? São essas as coisas, assim, que... E uma das coisas que me marcou também foi, na época, como era recém tudo lá em Santarém começando, nesse lado, ele estudou 2 anos numa escola e a escola me chamou lá e disse, mãe, tira, porque nós não estamos preparados para o seu filho, né? Porque tinha que ter um certo cuidado com o aparelho, a professora tinha que se baixar, falar na mesma altura que ele, né? E essas pequenas coisas, assim, essa escola pediu que eles não queriam se incomodar com isso, né? Mas depois eu também compreendi que a escola para onde ele foi melhor, que foi tudo bem e que não culpo também a escola por isso. Só na época foi um choque, né? Mas depois está tudo bem. A escola que ele foi melhor. Até na época, eu não sei se ainda existe essa lei, mas até a quinta série ele ocupava a vaga de 5 crianças. Eu não sei como é que é isso ainda. E as outras mães gostavam muito, porque a sala era uma Uhum. sala pequena, Uma sala com menos com menos alunos. alunos, exatamente. A escola, de fato, hoje em dia, eu acho que dificilmente uma escola não vai saber lidar É. ou não vai entender o que é a surdez, o que é a reabilitação, o que é o implante coclear ou um aparelho auditivo. Mas se ainda, caso, né, a gente sabe que tem muitos pedagogos que nos assistem aqui no podcast, Uhum. quiserem entender mais, a Fono, que você falou que visitou a escola, é de suma importância nessa parceria, Sim. né? E a gente precisa realmente se colocar sempre muito aberto a essa troca de informação, de ir até a escola, de escrever para a escola, de escrever relatórios para a escola, né? Para falar sobre o desenvolvimento dele, sobre o que ele fez para reabilitar, né? Ele usa aparelho auditivo e com esse aparelho auditivo ele ouve isso daqui. Uhum. Ele fez o implante coclear, explicar o que é o implante coclear e o que o implante coclear muda no dia a dia dele. Ele tem acesso a esses sons aqui. Uhum. E o Renato está nessa faixa aqui de desenvolvimento. E o que a gente precisa da escola é que a escola trabalhe dessa forma. Uhum. E às vezes, hoje em dia, não tem mais essa questão de ele ocupa a vaga de 5, mas muitas vezes o que a escola vai pedir é que tenha um facilitador. Uhum. Alguém ao lado da criança, para que ou Auxiliar. ele faça a prova de uma forma diferente, ou ele faça a prova é, numa outra sala, né? Ou ele faça a prova junto com esse outro professor, enfim, dependendo da necessidade da criança, vai ter esse facilitador aí também. Uhum. E antigamente, a maioria das mães, quando sabiam da dificuldade dos filhos, antigamente, graças a Deus, os diretores ou os professores, né, que iam alertar os pais, falavam para procurar escolas que tivessem Libras. Uhum. Então, a cabeça da população, né, era mais fechada em relação a sempre ligar a surdez a Libras, a limitar a Libras. Uhum. Então, os pais acabavam indo para as escolas especiais que tinham o ensino de Libras, né, por acreditar que era só aquilo dali mesmo. Uhum. Que não tinha outra possibilidade, né? Que Que não não tinha podia. outras possibilidades, Uhum. exatamente. E a gente sabe que essa criança que está reabilitada auditivamente, dependendo do nível dessa reabilitação, o nível da perda de audição e o quanto ela está tendo benefício com a reabilitação, o aparelho auditivo ou o implante coclear, ela vai ser inserida numa escola normal. Sim. Essa escola só precisa estar compartilhando informações com quem está acompanhando a criança, ou o adolescente, o jovem, adulto, enfim. Isso, Renato, aconteceu com o Renato isso depois que eu mudei de escola e foi super bem, sabe? A Fono sempre ia lá, sempre cuidou direitinho, né? E os colegas também gostavam, aprenderam a conversar com ele. Até Uhum. nas primeiras séries, a Fono ia lá na sala dizer para os coleguinhas, né, como que podia ajudar o Renato, né? Perfeito. Incentivando ele a sentar na frente da professora, né? Todos esses detalhes. Criança é incrível, né?
A criança, ela acolhe de uma forma que é diferente, né? Então, hoje em dia, eu olhando os meus filhos crianças e eu vejo tantas crianças com qualquer tipo de alteração do neurodesenvolvimento e a gente sabe o quanto hoje em dia a possibilidade deles serem acolhidos é muito maior do que até na nossa época. A Caiane, a minha mais velha, quando então aconteceu tudo isso, daí passou alguns anos, ela na sala de aula entrou um colega que tinha dificuldade, era cadeirante e tinha dificuldade até com as mãos, né? E aí todo o trabalho que era preciso fazer em dupla, ela fazia com o colega. Aí um dia alguém perguntou: por que você faz isso, né? Você tá sempre querendo estar perto desse colega que tem problemas, né? Daí ela disse: não, é porque em casa a gente tem uma dificuldade com o meu irmão e eu também quero que os outros tratem ele assim também, né? Então, é, muita coisa foi crescendo, né, dentro de casa, melhorando também pela condição do Renato, né? Sim. Em algum momento você olhou para o Renato com pensamentos limitantes em relação ao futuro dele? Por exemplo, você achava assim que ele não ia se desenvolver tão bem, ou você ficou com medo de repente dele não falar, dele não passar de ano, dele, sabe? Você teve? Tive. Às vezes ainda me passa um pouco, né? A gente tem um pouco de preocupação, né? Como mãe também, natural, Uhum. né? Mas no começo era bem forte isso. Por exemplo, eu tinha medo até dele pegar poeira, né? A chuva, então, nem se fala, né? Não tinha pavor de pensar que tinha que sair em algum lugar que tivesse que se molhar, né? E então tudo isso eu tive que construir dentro de mim e quebrando esses até tabus assim que era se eu fosse na chuva, pronto, tira o aparelho, né? Depois bota de novo, né? E até uma vez, e tudo cresce dentro da gente, que até uma vez ele mesmo nos ensinou. Ele queria dormir com o vô e com a avó. E aí o vô disse: não, meu filho, aqui a cama é muito apertada. Ele disse: não, mas a mãe traz o colchão. Daí o vô disse: não, mas eu ronco. Não tem problema, eu tiro os aparelhos e eu não escuto nada, vô. Ai, Então, assim, foi. A gente conseguiu aprender a lidar com aquela situação, assim, até de uma forma, assim, gostosa, descontraída, sabe? E vários momentos a gente teve a possibilidade também de dizer isso para outras mães, para as outras crianças, de como é bom, de como é tranquilo, de como que tudo que a gente vai passar, as dificuldades que vão vindo, a gente vai superando e vai passando. E e só tem o resultado quem passa por isso, né? Quem vai buscar e passar, né? você acha que você tratou o Renato, ou trata hoje diferente dos teus outros filhos em relação à liberdade, à autonomia? Porque de você enxergar assim como se ele. Não é que ele não fosse capaz, mas que ele com certeza vai ter mais dificuldade. Você mesmo colocou essa super proteção, esse medo ali? Sim, coloquei. Ainda coloco. Ai, ai, preciso lutar comigo mesma, né? Realmente, isso é uma coisa que eu admito. Eu sempre fui bastante super, super protetora. É, cheguei, às vezes, até deixar um pouco de lado meus outros filhos, né? Não que eu me arrependa, não me arrependo, não. Mas assim, eu poderia ter me policiado um pouco melhor, ter feito um pouco melhor. Às vezes a gente quer que ele não sofra, né? Que a gente, se a gente puder pular, até comprar alguma coisa, ele comprar alguma coisa, né? Eu gostava de eu ir lá junto, porque eu pensava que ele não ia saber explicar para a pessoa, né? Ou entender Ou o que entender é. a pergunta que a pessoa ia fazer para ele, né? E aí, mas a partir do momento que eu também comecei a liberar e dar essa liberdade para ele ia lá, comprava o sanduíche, e às vezes vinha aquilo que ele não queria, mas ele também podia comer e Uhum. também estava tudo bem, né? Mas é um processo que a gente tem que passar, que não é fácil desprender, não é fácil, mas aos poucos eu tô trabalhando, eu vou melhorar. Porque não é fácil. Para qualquer mãe, eu acho, né, É, gente? Vamos pensar aqui que
é difícil a gente entender esse muro entre o deixar ir, fazer sozinho e realmente precisar da nossa ajuda. Exatamente. Né? É uma linha tênue, às vezes, que a gente precisa deixar ir. Sim. E mesmo que ele peça o sanduíche errado, ele também vai aprender a se posicionar, também voltar lá e falar assim, oi, não pedi esse sanduíche, eu pedi outro sanduíche. Exatamente. Ou né? numa próxima Porque se vez, acontece com a né? gente, exatamente, a gente vai lá e fala assim, olha, eu não pedi esse sanduíche, eu pedi esse outro aqui. Uhum. E devolver o sanduíche. Então, ele também precisa ter a experiência, Sim. né? Só que o nosso olhar para um filho que não tem absolutamente nada alterado no seu desenvolvimento já é esse de deixa que eu faço, deixa que eu vejo, deixa que eu te ajudo, né? E a gente já tá ali meio que mediando situações que não são mais necessárias. Sim. Imagina quando você enxerga que o teu filho tem uma necessidade especial e você vai achar que ele vai precisar sempre da tua ajuda para mediar qualquer tipo, até situações mais bobas, né? Como ir lá e comprar o seu sanduíche sozinho. Exatamente. É difícil a gente entender, né? Que a gente precisa liberar e deixar ele resolver os probleminhas dele sozinho. Porque ao mesmo tempo que a gente quer que esse filho seja independente, não precise mais de nós. Né? É difícil também a gente se colocar nessa posição de que ele vai estar lá e não vai mais precisar da mãe, não vai mais precisar da gente. Mas é bonito de ver. Sim, sim. Quando há esse progresso dele fazer o sozinho, ao mesmo tempo me sinto feliz. Porque a gente consegue perceber que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Que a gente está ensinando, que a gente está dando essa liberdade, né? Isso é legal também, né? Tu lembras algo que o Renato te surpreendeu em fazer sozinho, de você olhar e falar assim, meu Deus, o meu filho é capaz, de fato, essa perda de audição, quem está limitando somos nós, né? Porque ele está tendo um pleno desenvolvimento e ele consegue resolver sozinho. Você lembra de algum fato assim? A primeira coisa foi trocar a pilha do aparelho. Quando Ele sozinho, né? Ele pequeno, criança. Levar na escola e trocar. Porque eu cheguei ao ponto de ir lá na escola e trocar lá, né? E aí, quando chegou o ponto de eu colocar na mochila e ele mesmo trocar sozinho, ali já foi, assim, algo que me marcou demais. Uma coisa tão pequenininha, né? Mas nossa, para mim aquilo foi um passo enorme, assim. Que me deixou muito, muito emocionada, inclusive. Porque saber que ele podia cuidar daquilo que ele... E ele entendeu que fazia parte dele, né? Uhum. Fazia parte dele. Exato. Porque a gente, enquanto internaliza que aquilo dali é algo que veio para mudar a vida de uma forma boa, Sim. ele também vai entender junto. Uhum. E a aceitação dele e o cuidado dele vai ser a partir do teu. Sim. Né? E do teu acreditar nele também. Sim. Né? Então, o nosso olhar precisa ser esse, de que você está capacitando da melhor forma possível para depois. Eu lembro de uma mãe que falava assim para mim, Izzy, minha filha é tão pequena, mas eu fico pensando no momento em que ela estiver batendo um papo comigo, porque eu tenho certeza que depois a gente vai sentar junto num sofá, e ela chorava falando isso para mim, era uma bebê, estava sendo implantada, e ela falou assim, eu tenho certeza que eu vou bater altos papos com a minha filha, que a gente vai sentar e a gente vai debater assuntos, e eu vou olhar para ela e vou lembrar desse bebê, que eu hoje tenho dúvidas se vai falar ou se não vai falar, se vai ouvir, se não vai ouvir, Sim. como que vai ser o desenvolvimento. E aí eu vou lembrar de todo esse medo, de tudo que a gente viveu, porque eu tô ali batendo papo com ela. E se um dia ela me perguntar, mãe, por que você decidiu pelo implante coclear? Eu vou falar exatamente isso, para eu bater esse papo aqui contigo. O que nem o Renato, quando colocou o aparelho, o implante, poder falar com ele de costa. Ele te responder. E ele me respondeu. Eu dirigindo e ele sentado atrás no carro e ele me respondeu. Aquilo foi chocante, porque eu nunca, né, pensava que nunca mais ia poder falar com ele sem estar olhando para ele. Porque com o aparelho auditivo, ele te ouvia, mas era de uma forma limitada. Sim. E fazia muita leitura labial. Então ele precisava estar de frente para você. Uhum.
Exatamente. E com o implante coclear isso não é mais preciso. É outro mundo. É outro renascimento, né? É isso que aconteceu lá em casa. O implante coclear veio para trazer nova vida, não só para nós lá em casa, mas para ele principalmente, né? Eu te falei que eu trabalho nessa área há quase 19 anos. No nosso podcast anterior, a gente falou da última tecnologia em implante coclear lançada com inteligência artificial, com firmware atualizável, né, da unidade interna. E eu ainda me emociono quando alguém me fala que, tipo, ele não conseguia e agora consegue com implante coclear. É muito Muitas lindo. coisas, muitas coisas. É, a primeira vez que ele colocou, que ele disse, mãe, você tem uma voz feminina. Então, o Lindo. que que eu escutava antes? O Porque que com que o ele escutava aparelho, antes, né? Aí exatamente. ele, não, ele disse assim, todo mundo tinha a mesma voz. Tudo igual, né? Exatamente. E de repente ele conseguiu definir o que que é mulher e o que que é homem, né? Perfeito. Ele pensa, Perfeito. coisas assim tão pequenas que a gente não dá valor no dia a dia, né? Exatamente. Que para nós tá tudo bem, tá tudo normal, né? Esse som a gente escuta todo dia, né? E de repente tu tem essa possibilidade de proporcionar alguém que nunca escutou poder ouvir aquilo. É maravilhoso. Isso É maravilhoso. é uma coisa importante, doutora, de ser dito. Eu sempre pedia para Deus um milagre. Um milagre, porque assim, eu dizia assim, não é possível que eu não sou digna desse milagre. Porque Jesus curou tanta gente, né? Na Bíblia conta. E quando alguém me explicou um dia que o milagre, às vezes, não era a cura, mas o tratamento, porque é um tratamento que o É, Renato faz. É um é. processo, sempre é questão de fono, cuidar do aparelho, né? Cada pouco tem que estar ajustando e dá problema, porque é um Eletrônico. eletrônico É. e vai Não é para sempre, e você vem vai ter uma vida novas útil. tecnologias É. e a gente vai sempre querendo buscar as novas tecnologias. É a coisa normal. E aí alguém me disse, quem sabe você está orando pelo milagre errado. Talvez o milagre que Deus quer proporcionar para ti seja o milagre de que todo o processo dê certo. Uhum. Nesse dia eu consegui compreender de quão importante é as pessoas que nos rodeiam, né? Principalmente os profissionais que trazem tudo isso para nós. E aquilo foi tirado assim de cima de mim um peso, porque eu compreendi e entendi que essas pessoas são importantes e que cada coisa cada conquista, cada detalhe e que se der certo é milagre. E é milagre. Então, quando o Renato fez o implante coclear e que o doutor disse implantei todos os Os eletrodos. eletrodos, ali foi o maior milagre. Então, bora falar agora sobre o implante coclear. Porque então a gente entendeu que o Renato nasceu surdo. Você descobriu o Sim. motivo? Ou não descobriu o porquê da perda de audição do Renato? Quando eu tive minha terceira filha, eu descobri, eu tive contato com rubéola. Com rubéola. É, Tá. Então foi isso. Beleza. Então o Renato nasceu com a perda de audição, você descobriu com 1 ano de idade, recebeu o diagnóstico e recebeu a melhor orientação, que era a reabilitação auditiva através do aparelho auditivo. exatamente. Colocou o aparelho auditivo e foi para a terapia fonoaudiológica. E aí foi convivendo com o Renato, usuário de aparelho auditivo, e com as limitações desse dia a dia, do seu desenvolvimento, da atenção maior que ele precisava, né, da rotina que se criou em volta das necessidades especiais do Renato. Exatamente. Mas não que ele não tivesse se desenvolvendo, né, tão bem, mesmo com o aparelho auditivo, ele aprendeu a desenvolver, vocês aprenderam a falar bem com ele falava, né? O Renato já falava, ele aprendeu a falar ainda com o aparelho auditivo, Sim. né? Através da terapia fonoaudiológica e fazer especialmente a leitura labial. Uhum. Então, gente, o que a gente já aprendeu aqui é isso. Você pode ter medo, incertezas, inseguranças desse diagnóstico, mas você não pode deixar com que esse medo te paralise. Exatamente. Porque essa criança, ela precisa de você para que realmente se chegue
né, nesse diagnóstico e nos profissionais necessários para que ele consiga se desenvolver bem. Uhum. E na reabilitação auditiva através do aparelho auditivo. E agora a gente vai falar sobre o implante coclear. Antes disso, né, de mergulhar aqui como foi a questão do implante coclear no dia a dia de vocês, eu vou agradecer alguns dos nossos patrocinadores, como a Clínica Audionorte, né? Olha. Eu sou uma pessoa realizada, muito realizada, em ser audiologista, em viver essas histórias com muitas famílias. Hoje eu atendi uma criança de 8 anos de idade, infelizmente com uma perda de audição profunda, do interior, não tinha diagnóstico nenhum, não fala Libras. A comunicação foi a comunicação que infelizmente a própria família criou. Então ela não consegue se comunicar com outras pessoas. E infelizmente a minha orientação para essa família, com uma perda de audição profunda bilateral, era de que procurasse Libras. Então, não é que aqui a gente esteja sempre falando assim, não, Libras é necessário, mas nesses casos em que, infelizmente, nem um implante coclear poderia trazer o benefício do desenvolvimento de fala e linguagem, porque aos 8 anos de idade, infelizmente, a gente perdeu um tempo Não foi estimulado. extremamente importante desse desenvolvimento cognitivo de aprendizado. Quantas vezes aqui no nosso podcast a gente já falou sobre a importância dos 3 primeiros anos de vida dessa criança? E que bom que o diagnóstico do Renato foi precoce e que o início da reabilitação dele foi precoce. Quando a gente perde essa janela, a gente vai perdendo oportunidades riquíssimas de fazer com que essa criança se desenvolva naquilo que a gente quer. A gente não quer ouvir a voz do nosso filho, a gente não quer bater um papo com ele, mas a gente vai perdendo essas oportunidades. Então, eu sou muito feliz de ser audiologista, de, através do meu conhecimento, conseguir ajudar muitas famílias. E a Clínica Audionorte foi uma das minhas realizações profissionais, eu diria, a maior de todas, que é ter um centro de diagnóstico, não só diagnóstico, mas principalmente de ter um centro para reabilitar muitos pacientes, em todas as suas idades, da melhor forma possível. Então, Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada, porque faz parte da minha história e é a minha realização também. E faz parte da nossa também. E faz parte da gente. Que lindo. Muito obrigada. E lá, hoje em dia, né, a gente tem uma super equipe para atender. E a gente já trouxe vários profissionais aqui também para falar em diversos episódios aqui no nosso podcast. Muito feliz mesmo. Obrigada, Audionorte. Clínica Poligastroendoscopia Avançada é a próxima que a gente sempre agradece por acreditar nesse nosso projeto, por acreditar no projeto do podcast e principalmente por nos incentivar a continuar, né? Então, quando a gente pensou no podcast, que foi para trazer histórias, né, sobre a reabilitação auditiva, trazer profissionais para falar sobre a perda de audição, para falar sobre a reabilitação auditiva, sobre o diagnóstico, a gente foi abrindo o leque de possibilidades e falar do desenvolvimento infantil como um todo e falar da nossa saúde materna também, né? A psicológica, a física, tanto para nossas crianças como para a gente enquanto família, né? Então, o podcast também é uma realização e que bom ter uma clínica que é referência em Belém, nos apoiando, nos incentivando a continuar, acreditando nesse nosso projeto também. Então, a poligastroendoscopia avançada, que hoje também tem um quadro clínico gigantesco para oferecer, atendendo diversos planos de saúde, não só endoscopia, colonoscopia, a tomografia computadorizada. Futuramente, daqui a pouco, vai ter ressonância magnética também, farmácia lá dentro, exames, né, laboratoriais também, tem parceria com a Amaral Costa lá dentro da Poligastro. Tem 2 unidades, ali na Almirante Barroso e outra no Parque Office, né, lá na Augusto Montenegro. É sensacional ver o crescimento de todo esse quadro clínico, de ver que é um centro realmente médico, que é referência, tão referência que hoje em dia tem até fellow, né, para endoscopia e colonoscopia lá. Então, médicos que querem aprender a fazer os exames, a serem especialistas também abriu vagas, né, lá na Poligastro para fazer fellow nessa área. Então, assim,
É gigantesco o quanto realmente eles têm sido referência e o quanto eles têm crescido na nossa região. Então, muito obrigada, Poligastro, e obrigada de novo por acreditar aqui no nosso projeto também. E hoje você vai levar para casa, é a Lenoca que vem aqui, olha só. Isso daqui, né, dos deuses, tá? Eu falo que por mais que Lenoca me dê a receita, passo a passo a gente não vai conseguir fazer igual. O brigadeiro dela para mim é o melhor. E ela não tá mais só aqui não. Eu falei para ela que eu já indico ela como decoradora. Ela faz os aniversários. Isso aqui foi ela que fez, o aniversário da minha filha, tá? Não, isso aqui já nem é mais da minha filha. É da minha filha? Não, não é da minha filha. Já é outro aqui, né, Cauê? Ou é da Maju? É da Maju, é da Maju. Isso daqui, o bolo maravilhoso que ela faz. Olha a Maju aí. Mas ela também que fez toda a decoração para festa. Então, assim, eu já fecho um combo com ela. É o bolo, os docinhos, os personalizados e a decoração. Então, Lenoca, obrigada. Obrigada por sempre nos presentear aqui, né, com um doce maravilhoso feito por você. Muito obrigada e parabéns por cada vez mais se reinventar, né, em todo o que você entrega no teu trabalho. Lenoca Confeitaria já está gigante aqui. Muito obrigada mesmo. Daqui a pouco abre curso também, viu? Daqui a pouco vai abrir curso para ensinar outros confeiteiros também a trabalharem. E a Festa Escova, minha amiga, você conheceu a Festa Escova? Né? Tá linda, né? Aí maquiada, com cabelo feito. E lá não é rápido? Muito rápido. Super atendimento, super rápido. Você chega, senhora marcada. É. Você vai lá, você faz o seu cabelo, você faz a sua Adorei. maquiagem. É maravilhoso aquele espaço, gente. Eu sou muito fã de Festa Escova. E a Festa Escovinha também. Porque todo sábado tá eu e Maria Júlia lá, gente. Tá eu e Maria Júlia lá fazendo a unha, fazendo o cabelo, pro nosso fim de semana começar brilhante, assim. Então, a Festa Escova sem horário agendário, o Marizal, Batista Campos e Marcos. A partir das 8 horas, você pode chegar lá até às 19h30, 19h40, algo assim, você é atendido ainda lá na Festa Escova. A última sexta-feira do mês, eles nos brindam com coquetel até, né? Então, é sensacional. E eles têm um serviço diferenciado de atendimento também. É rápido e ainda funciona aos domingos também. Nossa! Eles funcionam aos domingos e às segundas-feiras, porque hoje é segunda-feira que a gente está gravando. E a maioria dos salões fecham na segunda porque funcionam nos fins de semana. E acaba não funcionando na segunda-feira, mas Festa Escova sempre funciona também. Que legal. Obrigada, Gostei Fest. muito. Obrigada pela parceria. E o último aqui que eu quero agradecer, e não menos importante, porque eu amo, é outro lugar, né, que eu sou muito fã. Nas tuas vindas para cá, para Belém, não sei se você já foi no IT Center, que é um shopping pequeno, mas é um shopping que está começando a ter tudo que a gente precisa lá dentro. É o Shopping IT Center e a Passione, que é uma loja de joias e semijoias. Fica lá, no andar da praça de alimentação. E é uma loja que eu sou muito fã, porque eu encontro tudo que eu quero em peças que para mim tudo é joia. Sim. Mesmo a semijoia lá, parece joia e tem uma durabilidade, porque eu já tenho Passione há muitos anos. E esse conjunto, claro que é de lá, não tá lindo? Lindíssimo. A gente tava falando dele antes, mas belíssimo. E a Michele, que é a diretora lá da Passione, ela já sabe o meu gosto. Ela já me manda as peças assim, a dedo, escolhidas a dedo. Michele, obrigada. Júnior, obrigada. Vocês são diferenciados nesse olhar e na escolha de cada item para a Passione. É por isso o sucesso da Passione, porque vocês estão ali entregando todo esse maravilhoso bom gosto que só vocês têm. Obrigada, Passione, por acreditar no nosso projeto, por estar aqui junto com a gente e principalmente por nos brindar com tantas peças lindas que eu apresento aqui o podcast, brilhante sempre por conta de Passione. Muito obrigada. E ó, fala que viu aqui que você tem 10% de desconto, tá? Fala que você assistiu aqui, ouviu no meu Instagram e você vai ter 10% de desconto lá em qualquer compra na Passione. Beleza? Obrigada. Neia, vamos falar do implante coclear agora? Como que você tomou conhecimento? Eu sei que quando você teve o diagnóstico, o médico lá em Cuiabá já tinha falado. Já tinha falado sobre o implante coclear. E nessa época você foi fuçar, você foi pesquisar, você ficou logo com receio e falou assim, cirurgia? Não quero cirurgia agora. Até porque quando ele disse que o Renato ia ser o primeiro lá.
Ah, meu Deus, naquela É, época. Aí você falou, pelo não, amor, né? não, agora ainda não. Entendi, entendi. E aí a gente resolveu ficar em Santarém e fazer o tratamento ali com as próteses auditivas. Entendi. Quando você veio, com essa ideia mais forte de implante coclear, como foi isso? Na verdade, quando um pouco antes de começar a pandemia, o Renato já tinha, porque o Renato fazia todo ano audiometria, todo Sim. ano. E aí, um ano antes, mais ou menos, de começar a pandemia, a Fono tinha feito a audiometria e ela constatou que ele estava perdendo o que ele ainda tinha de audição. Que era assim, do lado direito, ela dizia assim, mais ou menos uns 10% só de audição. E aí a dificuldade estava sendo cada vez maior na fala. As palavras não estavam saindo. Tinha palavras que, de repente, ele não conseguia mais falar, parou de falar determinadas palavras. E aí ela disse que achava que ia ter que fazer o implante coclear, que nós ia correr atrás para ver como nós ia fazer. Naquele momento, veio para nós fazer em Recife. Uhum. Não, Fortaleza. Fortaleza era. Sim. E aí veio a pandemia e tudo parou. Porque esse tipo de cirurgia era secundário, vamos dizer assim, né? Uhum. Que tinha outras prioridades. E aí foi passando, quando passou quase 3 anos de pandemia, aí ele retornou a fazer presencial a fonoterapia, que ele continuou fazendo online, mesmo, né, no tempo da pandemia. E aí ela fez de novo a audiometria e realmente tinha perdido Perdeu mais. tudo, né? E aí começou a ficar limitado o benefício com o aparelho. Exatamente. Não estava mais servindo, né? Não estava acompanhando o desenvolvimento do Renato. E aí, então vamos atrás de fazer o implante coclear. E aí foi que marcaram para a gente vir consultar aqui em Belém, doutor Paulo Paulo Fontelli já teve Fontelli. episódio com esse querido aqui no podcast. Paulo Fontelli, gente, procurem, né? Então vai linkar muito bem também aqui ver a visão do médico em relação ao implante coclear. Exatamente. E aí a gente se apaixonou por ele, passou total confiança na gente, né? E, e quando foi 4 meses depois da primeira consulta, não, 4 não, deu quase 6 meses, exatamente 6 meses. Aí foi marcado depois de fazer todos os exames, tudo certinho, passado para ele, ele disse ok, dá para fazer, Aí ele pediu fizemos. para o plano de saúde, né? Porque Sim, muita gente tem dúvida também, é, né, em relação a, tá, mas onde é que faz? Como é que faz? é, É caro, não é caro, né? E o bom é que a gente sabe que a gente tem um hospital de referência aqui na nossa cidade, no norte, né? É referência no norte, não só aqui na região do Pará, mas no norte todo é referência, que é o Hospital Betina Ferro, que é pelo SUS, né? Então você consegue fazer todo o tratamento, a cirurgia através do SUS e também o plano de saúde, desde 2009, se eu não me engano, já tem uma lei, né, de que a reabilitação auditiva, quando é associada a uma cirurgia, o plano de saúde cobre. cobriu, ele cobriu as duas cirurgias do Renato. Perfeito, Fez perfeito. uma Então um ele pediu para ano. o plano de saúde, teve alguma dificuldade para autorizar? Não, Não não teve. tivemos. Perfeito, Foi muito tranquilo, graças a Deus, as duas cirurgias. perfeito. E aí, ele pediu para o plano de saúde. Você pesquisou na época assim como era a cirurgia? Você ficou com medo? Como foi isso? Sim, eu tinha um pouco de medo, mas não pela cirurgia, porque eu realmente senti confiança no médico, mas eu sentia mais medo na questão da rejeição, né? Como eu já sabia, inclusive conheci um caso, né, que colocou porque é um corpo estranho, né? Uhum. Corre risco de qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Não só nessa cirurgia, né? E aí tinha essa preocupação. Não era nem um medo, mas era assim uma Não preocupação. era nem o medo da cirurgia. A Não, tua não, não. preocupação era essa. Exatamente, é. E aí, quando deu certo a cirurgia, né, que fez, que conseguiu ligar todos os eletrodos e que deu tudo certo, já ali, quando deu certo ali, já acabou tudo que eu tinha de medo, tudo que eu tinha de preocupação, já acabou. Só tinha esperança que fosse tudo dar certo. Né? É muito raro ter uma rejeição. Sim. É raro. Uhum. Graças a Deus, é raro. Uhum.
Mas tá aí a importância de se pesquisar a marca que você vai Sim. colocar, principalmente pelo suporte que você vai precisar depois. Mas só para dizer, doutora, para não dar medo em ninguém, essa pessoa que eu conheci, um ano depois refez a cirurgia e deu tudo E certo. deu tudo certo, Deu né? tudo certo. É muito raro acontecer porque a maioria do material do implante coclear ele é biocompatível com o nosso organismo, Uhum. né? Então, assim, é raríssimo, raríssimo, exceções muito pequenas, Uhum. 0,0001%, né? Pode acontecer algo, mas esse corpo estranho, ele é muito biocompatível, ele é extremamente biocompatível com o organismo do ser humano. Sim. Então é muito raro de acontecer isso. Mas de fato a gente precisa entender e pesquisar a marca, pesquisar Sim. com quem vai se fazer, o médico que vai Uhum. fazer, se tem experiência, né? E principalmente como que vai, quem vai te dar o suporte depois desse Uhum. pós-operatório, né? Como é a assistência técnica onde eu moro, perto da onde eu moro, a Uhum. quem recorrer, porque como a gente já falou, não é para sempre esse processador que fica aqui, ele é um eletrônico Sim. que tem vida útil, que Uhum. vai precisar de manutenção E que vai vir novas e que vai tecnologias vir e novas tecnologias que você vai querer trocar. Então, a quem exatamente. recorrer, a quem procurar? Esse pós é importante você Sem pensar, dúvida, sem porque, dúvida. como você falou, quando ele tira, a perda de audição tá ali, Aham. Sim. né? Então, quando ele coloca e tudo tá funcionando bem, ele tá ouvindo. Se não tá funcionando bem, ele não tá ouvindo. Então, correr o risco de passar muito tempo sem ouvir é algo desesperador para quem já está acostumado a Sim. ouvir e tira de repente essa segurança, né? Faz com que esse desenvolvimento ali trave, pare, né? Pela falta do processador. E, inclusive, quando a gente fez a primeira cirurgia, o doutor já deixou marcada a próxima, né? Uhum. Que ele disse que tem que ser o quanto antes, quanto mais cedo, melhor. Porque para não perder essa fase, né? É. De, de De, poder de- desenvolver, né? É isso, né? Quando não é simultâneo por algum motivo, né? Não pode esperar mais do que um ano Exatamente. para se fazer o próximo. E aí, na ativação do Renato, fui eu que Ah, fiz, eu estou muito feliz em participar de tudo isso, de estar na cirurgia dele, né, de fazer a ativação dele. Que é ativar, gente, é depois de um mês da cirurgia, é colocar o aparelho que fica na parte externa, e aí sim é que o Renato começou a ouvir, é aí que o paciente começa a ouvir. não é Como imediato. não é imediato, né? É. E como foi para vocês? Vocês lembram? Muito, tudo. Lembro tudo. Ali foi mais uma vez um renascimento, né? Ali foi que quando a senhora ligou ele, o aparelho, e ele imediatamente percebeu que tinha um som dentro da sala. Que som é esse? Que som é esse? Era o ar-condicionado, né? Ele nunca tinha escutado o ar-condicionado. Verdade. Aquele barulhinho mínimo, né? Como que Sim. assim? Que barulho é esse? Não, incrível, né? E também quando a gente saiu depois do Vocês consultório. foram passear. E Aham. aí a gente estava dentro do Uber e o Uber com o vidro fechado, ele pôde ouvir, né, o som da ambulância que vinha de fora, de longe. Ele nunca tinha escutado fora, alguma coisa fora do carro, né? E aí ele pôde ouvir, né, o som da ambulância. Foi, assim, o Renato nasceu ali, né? Nasceu com implante coclear. É, eu digo assim que parece que pertence a ele desde que ele nasceu na minha barriga. Existe uma história antes e depois, né? Exatamente. Na página de vida do Renato. E na de Exatamente. vocês também. Sem dúvida. Porque agora ter essa possibilidade de falar com ele e ele compreender a gente mais fácil, né? E a música? É, Ele ouvindo poder música. ouvir música tomando banho. Ouvir música tomando banho. É, ele pôde fazer isso. Meu Nunca, Deus. nunca pôde ter essa oportunidade, ele pôde fazer isso, né? Antes de você decidir pelo implante, você ouviu de alguém assim algo, falar assim, ai, não faz, uma cirurgia? Você pensou em algum momento ali e falar assim, ai, não vou fazer? Você teve esse medo? Ou você falou assim, é o que meu filho tá precisando e vamos lá? Essa foi decisão nossa em casa. Nunca pensamos em não fazer. Quando a partir do momento que foi dito pelos profissionais que nesse momento aí, para ele o melhor é isso, não
nunca pensamos em não fazer. Fomos buscar o médico, conhecer e saber como era, como que ia ser. E, e foi legal, sabe? Foi muito gostoso participar tudo junto isso. Não só eu e o Renato, mas com o pai dele junto, né? Foi muito importante. Foi algo assim que é, nos enriqueceu muito, né? Conhecer tantas pessoas, conhecer, inclusive o hospital que nos recebeu, que foi muito bom, muito importante, né? E que todo mundo veio para agregar, para somar pessoas que a gente não esperava, né? Encontrou pelo meio do caminho, né? Todo mundo foi muito importante. E, né, se você fosse falar para essa mãe que de repente tá ali com esse diagnóstico, o que que você falaria para ela em relação ao implante, em relação à surdez, como mãe, de mãe para mãe? Eu diria, mãe, busca. Busca porque teu filho merece. E você também. Você merece ouvir o seu filho, você merece conversar com o seu filho, você merece deixar ele participar da vida familiar. Porque se ele não ouvir, ele não consegue participar totalmente da vida familiar. Poder brincar com os colegas, poder brincar e conversar com os colegas, participar junto da mesma brincadeira ao mesmo tempo, né? Essa possibilidade está nas nossas mãos. Se a gente tem essa possibilidade, vai e faz. É isso que eu digo para essas mães. Toma coragem, vai e faz. Vale a pena. Muito. Parabéns por toda a coragem, a dedicação. Eu já te parabenizei antes, na primeira vez que eu te vi. Eu parabenizei você e o seu marido, porque é também um ato de coragem e de muita dedicação. Você moldou a sua rotina, a sua vida, para também entregar aquilo que o teu filho precisava. A gente sabe que de lá para cá, do diagnóstico para cá, foi um longo caminho, Exatamente. né? E teve altos e baixos. Sem dúvida. Mas de não desistir, de procurar sempre o melhor, de procurar, de pesquisar, né? De ir atrás de profissionais, de ouvir opiniões. Então, é esse ato de coragem, não é da falta do medo, mas é de você não deixar com que tudo aquilo ali te paralise. Exatamente. Então, é muito bom te ouvir hoje, é muito bom conviver com todas as conquistas que o Renato vem tendo, com todo o desenvolvimento que ele tem, com todas as conquistas audiológicas que eu sou testemunha de que ele vem tendo. É fantástico de ver todo esse desenvolvimento e a independência Sim. do Renato também. É lindo de ver, né? Obrigada mais uma vez pela tua participação, por compartilhar essa história tão linda de superação, de aprendizado, Muito. né? E de fé. Sim. Então, parabéns, obrigada. E eu queria dizer para você que na semana que vem você vai conhecer o Renato. Então você não pode perder o próximo episódio também. Hoje você conheceu a Claudineia, que é a mãe do Renato, e ela veio te trazer essa conexão como mãe do que ela passou desde o diagnóstico à reabilitação, como ela lidou com isso. E você vai conhecer o Renato no próximo episódio, então não perde. Vem com a gente. Muito obrigada pela tua audiência, pelo teu compartilhar, pela tua inscrição. E se você tiver alguma pergunta para a Neia, pode mandar para a gente vai enviar a pergunta para ela, vai te colocar em contato. De repente você é alguém que também quer ter contato com outra mãe, assim como ela procurou, né, uma mãe para também compartilhar experiências, entender um pouco mais desse universo. Eu tenho certeza que ela também vai estar aberta a conversar com você. Então, pode mandar a tua pergunta, pode mandar a tua dúvida, que a gente vai ter o prazer em te responder também. Muito obrigada e até semana que vem com o Renato, hein, gente? Obrigada. Beijo. Obrigada, Neia.